Sejam muito bem-vindos à Hora de Morfar. Hoje é um episódio extremamente especial com nossa convidada digníssima, Rafaela Rissoli. E aí, Rafa? Para quem não conhece, essa daqui é a ganhadora da 23ª edição do MasterChef 2020. Participou da final do episódio 23, né? Todo mundo fala que é uma edição nova, mas não é só um episódio, é extra. Mas ganhou, não é só uma participante, ganhou e teve a chance de participar da final. E hoje teremos, inclusive, reações dessa final. Hoje não, que vocês vão entender. Mas primeiro se apresenta, deixa o pessoal saber quem é você, Rafa. Bom, eu sou a Rafa, eu tenho 24 anos. Atualmente eu moro em São Paulo, mas nem sempre eu morei aqui. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Adamantina. Aos 10 anos de idade eu mudei para uma cidade chamada Junqueirópolis, também no interior de São Paulo, com a minha mãe e com as minhas irmãs. Quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu me mudei para Minas Gerais, mais precisamente Ouro Preto e depois Mariana, para estudar jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. E fiquei morando lá até terminar todas as minhas disciplinas presenciais. E aí, em 2018, eu mudei para cá, para São Paulo, e é onde eu estou até o momento. Antes de decidir que eu queria estudar jornalismo, eu sempre trabalhei com produções textuais. Então, eu sou muito apaixonada pela literatura e eu queria muito mergulhar mesmo nesse universo da escrita. Então, até os meus 18 anos, eu planejava que eu queria ser escritora, cronista, enfim, produzir livros, trabalhar com blog, revista, jornal, qualquer coisa que envolvesse esse recorte da escrita, né? Estudei jornalismo e não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse curso, porque ele me deu um crescimento em várias proporções em diferentes áreas da vida. E a mais forte delas que eu considero é o lado pessoal, a vida em si. Eu aprendi muito fazendo essa faculdade, esse intercâmbio de conhecimentos e culturas entre as pessoas que permeiam esse universo acadêmico, né? Lá na UFOP a gente conhece pessoas de todo canto do Brasil, até pessoas que não são do Brasil já foram estudar lá e é muito legal. É um mundo assim de coisas acontecendo e isso me abriu muito a mente para muitas coisas, porque como eu sou do interior, então a gente acaba ficando restrito em algumas questões. Quando a gente sai dessa caixinha e descobre outras vertentes de cultura, de conhecimento, de sotaque, de saber, enfim, de tudo, a gente começa a se deslumbrar e ter essa sede de conhecimento cada vez mais, e foi o que aconteceu comigo. Fora esse aspecto da vida e de passar perrengue, passar muita dificuldade. Nada fora do normal, né? Exatamente, ainda mais no Brasil, infelizmente uma coisa muito comum, É perrengue. né? Muitos brasileiros e brasileiras não têm tanta oportunidade de fazer tudo que sempre quis ou que sonhou. É sempre muito difícil, né, conquistar. Ninguém aqui no Brasil, ou quase ninguém aqui no Brasil, consegue conquistar coisas sem esforço, né? Pelo contrário, eu acho que a nossa cultura aqui exige muito da nossa dedicação, do nosso querer, de ir atrás, de não desistir e muitas vezes até insistir. Então, como uma boa brasileira, passei Não muitos desiste perrengues nunca. lá na UFOP. Não desisto mesmo. Passei muitos perrengues morando lá. Mas recebi muitas ajudas também, que eu não vou esquecer jamais. Uma das amizades queridas que eu recebi muito apoio lá na universidade foi o Ricardo, a Viviane, o Gustavo. Tiveram muitas pessoas, na verdade, mas eles em especial estavam sempre muito presentes, assim, e me ajudando. E é muito engraçado que hoje em dia eu esteja envolvida nesse universo gastronômico, porque já tiveram dias em que eu nem tive o que comer
Então, eu acho até, nesse caso, uma ironia interessante, assim, da vida, peculiar. E o que te arrastou para esse meio? Tipo, tem uma linearidade entre escrita, essas coisas, e a gastronomia, ou foi uma aleatoriedade do mundo que te jogou na gastronomia? Então, é muito boa essa pergunta, porque eu acho não, foi um processo, assim, bem longo, para mim, particularmente. Para as pessoas que não puderam me acompanhar em várias fases da minha vida, parece que eu era uma menina do interior de São Paulo e de repente elas me viram no programa, sabe? Mas eu que sei da minha trajetória, de todas as coisas que aconteceram, para mim foi um processo gigantesco. Eu não tinha essa consciência de, eu gosto de cozinhar, ou eu cozinho bem, ou eu tenho muito interesse pela gastronomia até 2015, 2016, mais ou menos. 2015, final de 2015. Eu sempre cozinhei desde os meus 13, 14 anos, fazendo almoço para mim e para as minhas irmãs, porque minha mãe sempre trabalhou muito, muito, muito mesmo. E aí eu ficava no horário do almoço para fazer a comida para mim e para as minhas irmãs. Tem muita influência, claro, principalmente de tudo que é a base da gastronomia, eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Fazer arroz, feijão, macarrão, enfim. Mas na época eu detestava, né? Era por obrigação, então que criança e adolescente vai achar da hora cozinhar, tipo, por obrigação, né? Eu não gostava. Aí, às vezes, eu acabava fazendo um bolo com as minhas irmãs e era mais divertido. Eu lembro na escola que as pessoas elogiavam muito os bolos, as comidas que eu fazia, mas longe de mim pensar em fazer gastronomia. Nunca me imaginei, assim, fazer parte disso um dia. Não, ia Sim. ser mentira se eu dissesse que desde 13, 14 anos eu sonhava com isso. Mentira. No programa, nós pudemos ver que foi comentado na hora da sua apresentação e tudo mais, que você, depois, antes de passar pelo programa, já trabalhava com fotografia de alimentos. Inclusive, foi cobrado muito pela comunidade que você soubesse fazer um bom empratamento. Sim, Então, sim. veio antes, veio depois da gastronomia, foi uma junção no meio termo. Como aconteceu essa entrada sua no meio da fotografia de alimentos? Que, aliás, eu nem sabia que existia. E olha que eu sou Então, é filho de um nicho. fotógrafo. Gente, que da hora, isso eu não sabia. Teve essa fase que eu morei no interior e eu cozinhava por obrigação, fui para a faculdade, comecei a querer criar mais meus pratos que eu tivesse vontade de comer dentro do meu orçamento, claro, eu comprava ingredientes e comecei a cozinhar mais em casa. Claro, tive também auxílio da universidade, que eu podia comer no restaurante universitário, que salvou muito em vários momentos. Também então, antes de ir para a faculdade, eu trabalhava lá em Junqueirópolis, numa escola. E quando eu fui para a faculdade, eu consegui um estágio logo no terceiro semestre da faculdade. E comecei a trabalhar na minha área mesmo, de jornalismo, fazendo assessoria de comunicação para uma empresa lá de Ouro Preto. E aí, nisso, eu conciliava, né? O tempo que eu tinha, às vezes, livre, eu pegava para cozinhar em casa, que era uma coisa que começou a me despertar um certo prazer, assim, sabe? Ser um hobby até, era um momento de relaxamento, de descontração. Então, eu acho que começou o híbrido a partir daí. Enquanto eu fazia um curso de comunicação, né? Porque jornalismo é extremamente abrangente, tem tanta parte escrita, com a parte fotográfica, parte de vídeo, marketing, né? Gerenciamento de crise, a gente estuda muitas coisas. Rádio, né? Então, são muitos direcionamentos, muitas vertentes, muitos enveredamentos dentro da comunicação. Então, acho que eu acabei trazendo tudo isso, juntando com a gastronomia, e aí eu fiz esse híbrido de duas coisas que eu sou extremamente apaixonada, que é comunicação, fotografia, escrita, e juntei com esse hobby que era gastronomia, e aí comecei despretensiosa a estudar um pouco,
lia textos, receitas, vídeos de técnicas, documentários gastronômicos. Também cogitei nessa época, até hoje ainda, quem sabe, não descarto de me tornar uma crítica gastronômica, né? Porque teria 100% a parte do jornalismo e da escrita e juntaria com a parte da gastronomia, de conhecer lugares, provar comidas e fazer produções textuais a partir dessa experiência que eu tivesse cada prato que eu provasse, né? E aí começou a fotografia. Eu comecei a trabalhar com fotos. A princípio eu fazia ensaios pessoais, ensaios de eventos. Eu percebi que faltava alguma coisa nesse trabalho e não me sentia exatamente completo. Eu sentia que tinha uma certa limitação da minha criatividade, né, do meu processo criativo fazendo esses estilos de fotografia. Não estou dizendo que quem trabalha com isso necessariamente tem esses bloqueios criativos que eu tive. Aconteceu comigo, pode ser que com outras pessoas que trabalham nesse segmento de fotografia se sinta extremamente bem atendido criativamente falando, mas para mim faltava um tchan a mais, sabe? E aí, quando eu comecei a focar mais na fotografia de produtos, né, em geral, qualquer tipo de produto e fotografia de alimentos, eu comecei a sentir a minha criatividade fluir muito mais facilmente e comecei a me identificar muito melhor com esse tipo de produção e comecei a investir nisso. Eu fiz um curso especializando em fotografia de alimentos e agora eu estou trabalhando mais nesse segmento da fotografia mesmo. Agora mesmo você é web celebrity, na verdade. Agora você é web celebridade, é ganhadora de Masterchef. Ai, nossa, eu só sei que foi muito engraçado, porque eu não tinha essa percepção até uns períodos da minha vida. E aí, depois que eu comecei a estudar mais, primeiramente enxergando isso como um hobby, só depois que eu comecei a perceber que eu estava unindo essas duas formas de trabalho e comecei a enxergar mesmo a gastronomia como algo que poderia se tornar profissional, sabe? E agora, mais do que nunca, eu não tenho dúvidas disso. Quero seguir com a gastronomia profissionalmente, mas também não pretendo abandonar comunicação e jornalismo, porque não tem nem como, né? As pessoas ficam perguntando direto, ai, mas você vai deixar de fazer foto de alimentos e abrir seu restaurante? Tipo, para mim, Rafaela, eu não vejo como uma coisa pode impedir a outra. Com certeza, em algum momento, dependendo das demandas que eu tenha de trabalho e que envolva gastronomia, pode ser que eu não consiga mais ter clientes para fotografar, né? Talvez a minha demanda de tempo seja bastante reduzida e eu não consiga mais trabalhar fotografando produtos de outras pessoas. Mas no caso de eu ter o meu restaurante, por exemplo, eu com certeza vou fotografar as coisas do meu restaurante. Isso não tem nem dúvida. Então, assim, a fotografia, a produção de texto, marketing, enfim, a comunicação em geral é uma coisa que não vai sair de mim, sabe? O jornalismo em si não vai sair de mim. Eu tenho muito apreço em conhecer histórias, em saber história, buscar histórias. Então, sempre que eu me aproximo de pessoas, independentemente da forma como eu a conheço ou em que segmento da vida que veio a calhar eu me aproximar dessa pessoa, eu gosto de saber de onde ela veio, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, qual é a trajetória dela, enfim. O máximo de informações que eu consegui coletar, eu tenho essa curiosidade com o mundo, assim, eu acho que a gente consegue até se encontrar mais, também consegue enxergar muito mais coisas e se conectar com muito mais coisas quando a gente dá essa abertura para saber e conhecer coisas. Então, toda vez que, por exemplo, uma marca de algum produto ou algum restaurante entra em contato comigo para algum tipo de trabalho, a primeira coisa que eu pergunto quem é você, qual é a sua história, qual é a trajetória da sua marca, do seu restaurante, como começou, porque eu acho que
isso dá muito mais vida, muito mais brilho e conseguir captar melhor toda a essência daquele lugar, daquela marca, daquelas pessoas. Então, eu acho assim que gastronomia e comunicação, para mim, não são coisas separadas e nunca vão ser, sabe? O que a gente tem de uma história de um povo e que começou a culinária e a cultura de alimentação daquele lugar. Isso é extremamente importante. Não existe nenhuma comida, nenhuma forma de se alimentar sem história, Sim. né? Então, para mim, são coisas que estão intimamente ligadas e sempre vão estar. Nossa, isso é lindo ver dessa forma, a forma como que você conseguiu unir as duas coisas que faziam mais parte da sua vida. Eu sei que você teve diversas tentativas gastronômicas até chegar nesse Ai, é ponto. verdade. E essas tentativas gastronômicas, elas já estão gravadas. Por que, senhorita Rafaela? Por quê? Nós tivemos uns pequenos problemas técnicos. Nós estamos gravando isso aqui 2 semanas depois do programa que realmente foi gravado. Então, me Vocês viram perdoem. como eu estou mais jovem? Voltamos no tempo, entendeu? E aí, a live foi no dia 7/1. Hoje já é dia 20? Hoje é Tem que ter 22. a contabilização de quantas vezes falamos mano. Com certeza, não pode esquecer disso. Mas hoje já é dia 22 e nós estamos conseguindo hoje gravar a introdução. Por quê? Porque ela tinha ficado sem áudio. Então, de agora em diante, esse vídeo vai seguir com a Rafaela e o Morpheus do passado, o Morfito do passado. Exatamente. Que... Falando com vocês no futuro, para vocês verem a gente no mais futuro ainda. É isso aí, deu pra entender. Sobre as aspirações da vida, sobre o Masterchef, comentando sobre a final, inclusive. Então, não deixa de assistir. Sei que é um vídeo longo, mas vale a pena. Divulga pra galera e bom vídeo pra vocês. Que a gente do futuro vai ficando aqui no passado do futuro. Não. Que? Agora eu tô ficando confuso. Eu acho que o nome desse vídeo tinha que ser Masterchef Dark. Ou Masterchef Dark ou Masterchef Ultimato, né? Justo. Vingadores da culinária. Pode. Dá um recado aí. Tem divulgations, faça divulgações, vai. Quero muito agradecer todas as pessoas que sempre me apoiaram e me ajudaram nessa trajetória que foi deliciosamente difícil, mas com boas coisas no percurso, né? Principalmente pessoas. Eu não sei se apareceu no outro vídeo, mas a minha experiência de trabalhar no bistrô em Mariana, que eu trabalhei como atendente lá por um bom tempo, vários anos. Quero muito agradecer por terem me acolhido, ter dado esse trabalho, que consegui me aproximar cada vez mais da gastronomia. E lá eu tive pessoas maravilhosas que cozinhavam assim e que são inspiração para mim, né? Tem a Sol, a Marli, a Lu e todas as outras pessoas da equipe que já trabalharam lá comigo, passaram por essa experiência junto comigo. A Beré, dona do restaurante, sua família. Muito obrigada. Espero um dia revisitá-los, inclusive, que venha a vacina para que esses encontros voltem a acontecer. Por favor, vem vacina. Estou pronta. Que a gente nunca esqueça o verdadeiro sentido da gastronomia, da comida, enfim, que além, óbvio, da forma de subsistência ser a alimentação, eu acho que ela é muito mais do que essa significância pragmática. Eu acredito muito que ela tem realmente esse intuito de reunir pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como comer, né, se alimentar, a gastronomia em si, ela é uma reunião de pessoas, de memória afetiva. Não tem uma comida muito especial que você sempre lembra de alguém, ou toda vez que você vai num lugar ou se encontra com tais pessoas, vocês fazem aquele prato, ou
tem a comida de alguém específico que você só come a comida que aquela pessoa faz. Arroz com uva passa no Natal. Todo Natal tem arroz e uva passa. Todo Aí isso aí é uma Natal. relação de amor e ódio, já entra em outro patamar. Polêmicas. Ai, eu amo Mas, uva passa. enfim, eu quero só dar uns últimos recadinhos aqui, que eu tô com um projeto Ó. de um programa de rádio. Vamos chamar de podcast, para quem está familiarizado com podcast. E rádio como pra eu, quem é aqui. velho. Se você tem mais de 30 anos, não. Se você tem mais de 40 anos, podcast é um rádio que você ouve a hora que você quiser. Exatamente, eu vou disponibilizar no Spotify quando estiver concluído esse projeto. Mas basicamente é um projeto que envolve gastronomia e memória afetiva acerca do alimento mandioca. O que significa isso? Estou procurando pessoas que se interessem em me dar depoimentos, histórias que envolvam uma memória afetiva sobre mandioca. Se você trabalha com ilustração que envolve mandioca de algum jeito, cerâmica, produção. Isso é bem específico. Se você tem uma comida, um prato de alguém que alguém faz com mandioca que você ama, se você escreve coisas sobre mandioca, ou se você cultiva mandioca na sua casa, enfim, qualquer coisa mesmo, entre em contato comigo no meu Instagram, que é Rafaela History, e a gente conversa e eu te explico melhor o que envolve esse projeto, mas é uma coisa muito simples e muito bonita. Vai ficar um produto final muito interessante. E sim, eu tenho Twitter, sim, tenho canal no YouTube, e é isso. Bora ver o vídeo. Até pouco tempo atrás não tinha Twitter, mas... Exatamente. Graças ao povo do jornalismo, 14.2, que eu fui coagida a ter um Twitter. Então, reforço esse pedido. Vá atrás da senhorita Rafaela, porque os projetos dela tendem a dar muito certo. Todos os projetos que ela faz, ela se empenha muito e ela faz funcionar. Então, é uma recomendação pessoal minha, então podem confiar. E se você gosta de mandioca, tem algo com a mandioca, vai atrás da Rafaela, que ela vai te indicar como usar o apreço por mandioca de uma forma útil. Então, vamos lá. Vamos dar sequência com a gente do passado agora. Olá, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Amanhã, fica atento, hein? Amanhã sai a segunda parte desse vídeo com o react da final do MasterChef, acompanhado pela Rafaela, inclusive, que participou desse vídeo. E logo em seguida, no dia seguinte, teremos o vídeo da Rafaela respondendo algumas perguntas dos fãs, respondendo perguntas do chat que participou durante a live. E fica atento que em breve teremos mais conteúdos para vocês. Então, segue lá na live, twitch.tv/morfito, deixa o seu like, clica aí embaixo, e segue a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo de cá, eu acho. De cá? Eu não sei, mas tá aí. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.